Conhecer a Deus é a única coisa que pode constituir a glória de qualquer pessoa que esteja viva hoje no século XXI. Por isso é importantíssimo que cada pessoa procure por si própria conhecer a Deus agora, a partir de agora. Porque quando isso acontecer, com certeza a sua glória será constituída por causa disso. Então, é necessário fazer isso. Todo ser humano consciente, sábio, prudente, deve procurar conhecer a Deus profundamente. E não superficialmente, porque em certo tempo Jó disse: eu te conhecia só de ouvir. Essa é a condição de muitas pessoas hoje. Conhecem a Deus apenas de ouvir falar, mas não têm conhecimento profundo, íntimo e sincero e verdadeiro de Deus. Por isso, essas pessoas precisam conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é o que constitui a glória de qualquer pessoa. Então, motivado por isso, eu vou trazer aqui e vou ler nas Escrituras alguns textos que falam a respeito de Deus. Porque nas Escrituras existem muitos textos que falam a respeito de Deus. São mais de 1000, vamos dizer assim, mais de 1000. Mas eu separei aqui apenas 10 textos que falam a respeito de Deus, só para você ter uma ideia a respeito dele agora, uma ideia inicial. Porque a partir disso, tem que partir de você esse interesse de querer conhecer a Deus profundamente. Então, o que eu vou ler aqui vai revelar apenas praticamente nem 10% do que se pode conhecer de Deus. Porque as profundezas de Deus, elas são coisas muito mais superiores, muito mais profundas do que o que eu vou ler aqui. Então, para iniciar, eu vou ler aqui no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 15, do versículo 11 ao 13. Então, o texto vai falar a respeito de Deus. Então está escrito assim, ó. Está escrito assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a tua destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Então, esse texto aqui revela um pouco sobre Deus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Como esses textos são bem claros, você pode meditar neles por si próprio. Então, no quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 9, versículos 9 e 10. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 9 e 10. Preste atenção no que vai ser falado aqui a respeito de Deus. Está escrito assim, ó. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 9 e 10. Está escrito assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam,
fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia. Prontamente lhe retribuirá. Então, mais um texto aqui revelando algo sobre Deus. E se você conhecer Deus dessa forma, esse conhecimento vai constituir para a sua própria glória. Agora eu vou ler aqui o texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Vou passar a página aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Então está escrito assim, ó. Está escrito assim. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Então, esse texto aqui está falando um pouco mais sobre Deus, para que você possa o conhecer como está sendo descrito aqui. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Jó, capítulo 9, do versículo 4 ao 10. Então, Jó aqui fala sobre Deus. Então, está escrito assim, ó. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul? Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar? Então, Jó aqui revela um pouco sobre Deus. Esse conhecimento revelado aqui por Jó é um conhecimento de Deus que você tem que ter, para que esse conhecimento de Deus que você vai passar a ter possa constituir a sua glória. Então, agora eu vou ler aqui no livro dos Salmos. Salmos 145. Salmos 145. Salmos 145, do versículo 17 ao 20. Salmo 145, do versículo 17 ao 20. Então está escrito assim, ó. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade, ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Então, esse texto aqui revela um pouco mais sobre Deus. Então, o que está sendo revelado até agora são textos que falam a respeito de Deus, para que o ser humano tenha a oportunidade de o conhecer. Porque o conhecimento de Deus que está nas Escrituras está ao alcance das pessoas. As pessoas podem conhecer Deus sim, e se conhecerem a Deus, esse conhecimento de Deus vai constituir a glória de qualquer pessoa. Agora eu vou ler aqui no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 28 e 29. Então, eu vou ler aqui. Isaías, capítulo 40, do versículo 28 ao 29, onde está escrito assim, ó. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, Isaías aqui está falando a respeito de Deus. Mais um conhecimento revelado de Deus através das Escrituras, para o homem conhecer a Deus dessa forma. Isso é bom demais. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 23. Deixa eu achar aqui. Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, do versículo 23. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Achei que já vou ler aqui agora. Ó. Está escrito assim: acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Então, mais uma vez aqui, mais algumas informações úteis, importantes, sobre Deus, para você o conhecer. Então, esse texto que eu li aqui, no livro do profeta Jeremias, é muito bem claro e simples, falando a respeito de Deus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Miqueias. Deixa eu achar aqui rapidinho. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Já escrito assim, ó. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, esse conhecimento de Deus que revela que ele tem prazer na misericórdia é o que está escrito aqui. Então, conhecer a Deus é algo que pode ser feito por qualquer pessoa. Quem quiser conhecer a Deus, comece a conhecer agora. Esses textos que eu estou lendo aqui
é só para encorajar, incentivar e estimular as pessoas a conhecerem a Deus muito mais além do que esses textos revelam. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Naum. Naum capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 7. Então eu vou ler aqui, ó. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano, se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então, esse texto aqui do profeta Naum revela um pouco mais sobre Deus, além do que já foi revelado nos outros textos que eu já li aqui. Então, é só você ir somando que você vai agregando conhecimento de Deus em sua vida, o que vai constituir para a sua glória. Agora, o último texto que eu vou ler aqui está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 24 ao 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 24 ao 27. Do versículo 24 ao 27. Está escrito assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Então, esse texto revela um pouco mais sobre Deus. Então, todos os textos que eu li aqui foram apenas 10, mas existem vários outros. Todos esses textos que eu li aqui, eles revelam um pouco sobre Deus. Eles falam sobre Deus. Esses textos podem te encher do conhecimento de Deus, mas é preciso mais do que isso. É preciso aprofundar mais no conhecimento de Deus, porque isso sim é que vai constituir a sua glória. A sua glória se constitui quando você começa a conhecer a Deus. Então,
A humanidade hoje tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais, sem parar, porque Ele é fonte inesgotável de conhecimento. Então, isso é importante. Era isso que eu queria deixar aqui para a humanidade hoje, para você que está ouvindo. Se você tiver o interesse de conhecer a Deus, com certeza esse conhecimento que você vai adquirir de Deus vai constituir a sua glória. Com certeza, porque é isso que está escrito. Então, é isso que eu queria falar a respeito do conhecimento de Deus para as pessoas. Agora, cabe a você querer mais, não parar, nunca parar. Ninguém pode parar de conhecer a Deus. Você pode ficar conhecendo a Deus durante 40, 50 ou até mais de 70 anos, que mesmo assim você não vai alcançar a totalidade do conhecimento de Deus. Mas o conhecimento que você vai ter já vai ser suficiente para você estar, digamos assim, satisfeito. Então é isso que eu queria falar hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.